usuários passando por esse problema. Só que na parte qualitativa a gente tem que voltar para a quântica, né? Tá bom. Quanto... Tá bom. Então, quantos usuários passam por esse problema, né? E a gente identificou que desses usuários, um número significativo, X% desses caras clicavam nesse botão nativo e eles iam para a parte de editar e-mail. E eles nunca finalizavam o cadastro. A gente falou, tá bom, aqui a gente tem uma oportunidade. E a gente só encontrou isso porque a gente usou tanto dados quantitativos quanto dados qualitativos. Então, a gente falou, tá bom, isso é legal a gente priorizar para a gente melhorar o nosso processo de check-out. Então, esse é um exemplo, a gente faz, sei lá, eu tinha 1 zilhão de exemplos, ele falou, vai ficar chato, eu falei, tá bom, tirei, tinham 300 slides, agora só tem 60. E aí, né, dessa forma, como é que a gente encontra um monte de oportunidade usando essa mesma técnica, e como é que a gente faz para priorizar todas essas coisas? Então a gente faz um cálculo bastante simples, mas é um processo que a gente tem para estimar o impacto do negócio. Então o que a gente faz o primeiro passo é identificar quantas pessoas estão passando pelo problema que a gente identificou para essa oportunidade. Depois a gente estima quantos usuários a gente acha que a gente vai impactar com a correção, com a solução que a gente está oferecendo. Então, e aí depois a gente vê, tá bom, quem não passa pelo problema de preencher e-mail, quem consegue, não tem problema de e-mails errados e vão para o próximo passo, qual a conversão dessas pessoas? No final a gente tem um total de usuários que vão passar a converter com a gente, vão passar a ter uma experiência boa e fechar uma conta. E aí, no final das contas, é um processo bem simples, né? Então a gente tem 100 usuários com problema, a gente estima a quantidade de usuários que a gente vai impactar com essa solução, a conversão desses usuários que passaram, por exemplo, pelo passo do e-mail, e no final a gente tem aqueles usuários a mais fazendo uma compra e satisfeitos, felizes, etc. E aí o desafio, né, que a gente tem em cima desse processo, é um processo que a gente tem, mas não é um processo perfeito, né? A gente tem o desafio exatamente de estimar esse impacto que a gente vai ter a partir da solução que a gente fez a proposta. Porque, a gente pode não ter acertado na melhor solução, né? Eu peguei e fiz, mudei a cor do botão, mudei a cor da linha que alerta o cara que ele tem que editar aquele e-mail. Talvez essa não seja a melhor solução e a gente vai estimar que vai ter um impacto, não vai ter. E a gente pode também estar superestimando os usuários que estão com esse problema. Então, de repente, não é um problema para ele ter que preencher tudo de novo se ele de fato quer aquilo. Então, a gente está, às vezes, superestimando também. Mas é um processo que a gente usa para fazer essa análise e, aos poucos, a gente consegue ir otimizando essas estimativas que a gente faz. E aí, dessas estimativas, como é que a gente sabe o impacto real no nosso negócio? Teste. Então, a gente já não tem outra forma, né, dado que a gente tem esse desafio. E aí, quando é que a gente está falando aqui de teste AB, e quando é que a gente... Quando é que a gente faz teste AB? Assim, o objetivo do Zoom é sempre fazer teste AB. Claro, a gente encontrou um bug não vai fazer um teste sabendo que aquilo é um problema de fato para o usuário. Então a gente vai subir aquela correção o mais rápido possível. Mas se a gente tem dúvida se é a melhor proposta, então a gente vai tentar fazer um teste B para saber o impacto. E às vezes até com bug a gente pode pensar assim, tá bom, o quanto de, sei lá, dinheiro ou quanto de pessoas estavam sendo impactadas por esse bug para a gente corrigir isso. A gente pode fazer um teste B com uma porção pequena só para calcular esse impacto. Na maior parte das vezes a gente faz com de fato problemas que a gente tem dúvida se vai ser a melhor solução. Esse conceito de teste AB, enfim, isso é algo razoavelmente comum para todos que estão aqui. Tem alguém que nunca teve contato com esse conceito, tranquilo. Só para ver se está. Eu tenho dúvida. Eu tenho várias. Eita, levantou ali. Calma. O fato de você ter dúvida significa que você já ouviu falar disso.
Calma, calma. Eu tenho dúvidas, tá? Então, se alguém tiver... Calma. Então, e aí por que a gente faz teste AB, né? Teste AB nada mais é como se você quisesse criar, sabe? Se você pudesse fazer um irmão gêmeo, um clone, acho que nem irmão gêmeo, é um clone seu, e você apresenta duas coisas para ele, uma versão A e uma versão B, e o seu clone vai falar, eu gosto mais dessa, e você está testando com as duas ao mesmo tempo, e aí o cara vai falar, tipo, eu gosto mais dessa também. Então, na real, o teste AB é como você fizesse isso. Você separa uma parte da sua população, dos seus usuários, e mostra uma versão para eles, e mostra a versão que a gente chama de controle para um outro grupo de usuários. E ver qual a versão que tem mais cliques, mais receita, mais tempo, enfim, a métrica que você quiser. E aí, o problema que a gente tem de fazer uma avaliação, por exemplo, ao longo do tempo, é um efeito de sazonalidade. Então, um caso aqui que aconteceu com a gente, eu vou exemplificar. Então, por exemplo, a gente fez uma mudança, até foi no checkout também, no final de outubro. E daí, em dezembro, a gente fez uma avaliação de se a gente tinha conseguido melhorar a nossa conversão. E aí, legal, a gente pegou, comparou a nossa conversão de setembro, que era antes da gente fazer essa modificação, com a conversão de dezembro, e falou, bom, a gente teve um aumento de conversão, né? Puxa, vamos vender isso. E aí a gente pensa, não dá para fazer isso. A gente tem aqui no meio do caminho um evento que é bastante importante para o e-commerce em geral, que é Black Friday. Então a gente começa a pensar, será que a gente está melhorando a conversão porque os preços estão melhores e aí o usuário, mesmo passando por todos os perrengues, ele está ok de, sei lá, fechar aquela compra porque é um preço muito bom? Ou será que a gente está com o nosso checkout mais competitivo porque as lojas estão fazendo promoções? Ou será que de fato a qualidade melhorou do que a gente fez? E aí, no final das contas, o teste foi inconclusivo. A gente não conseguiu de fato mensurar o impacto que a gente teve com as mudanças que a gente fez. Então é isso, a gente sempre tenta fazer um teste AB para de fato avaliar o impacto. A gente hoje usa o Google Optimize. E por que a gente usa o Google Optimize? Né? A gente tem alguns prós. Um deles é a integração dos dados, como eu falei, a gente usa o Google Analytics para dados quantitativos. Então a gente já tem algumas métricas, eventos que a gente pode usar no Google Optimize, a gente teria que implementar tudo isso de novo se a gente fosse escolher uma ferramenta. E, de alguma forma, é razoavelmente simples configurar o público que a gente quer, qual a métrica que a gente quer testar para o teste AB. E o contra, né, que nem todas as métricas que a gente precisa estão no GA. Então, sei lá, tem coisas que a gente gostaria de ver, mas a gente não consegue porque a gente não confia muito nos dados que estão no GA, então não consegue fazer um teste AB usando essas métricas. E também tem pouca flexibilidade de avaliar. Então ele só faz um teste, sei lá, ele tem X% de significância, 95%, 99% de significância. E aí você tem testes muito longos, de repente você tem uma amostra pequena para determinada parte do site que você quer testar e ele vai ficar longo infinitamente aquele resultado. E aí como é que a gente avalia o resultado desse teste? A gente, além de ter a interface do Google Optimize, a gente usa um template que a gente fez usando uma API do Google Analytics que integra diretamente os dados no Google Spreadsheet. Então, lá dentro a gente puxa os dados do GA, e aí a gente consegue fazer todos os cálculos que a gente quer de teste AB, a gente consegue ter uma flexibilidade muito grande para dar o resultado de um teste. E aí, né, aqui é um exemplo de como é que fica essa interface para quem vai analisar o resultado de um teste. Então, esse é o output dele. E daí é um teste, aqui são números ilustrativos, e aqui o resultado fica bem simples para quem vai ler. Isso tudo a gente configurou para ficar assim, mais, sei lá, tranquilo de alguém entender o resultado do teste. Então, nesse caso aqui, existe diferença entre as duas versões. A 2 foi melhor, né, versão B, versão de teste. E a gente tem 95% de confiança que a diferença está entre aqueles valores ali. Então, ok, a gente consegue fazer de forma simples esse resultado. Só que, como eu falei, né, dependendo de quanto você tem de amostra, ou de quanto foi a mudança que você fez, né, entre as duas versões,
boa parte dos testes nunca chega a 95% de significância, né? E aí, esse teste fala, não tem diferença entre as duas versões e vida que segue. Escolhe Teste inconclusivo. Teste inconclusivo. A gente tem um monte de testes inconclusivos, né? No final das contas. Acho que todas as vezes falam que para cada 10 testes, um dá 95% de significância. Então, além disso, a gente usa um método chamado método de Monte Carlo. E aí esse método a gente usa para calcular a probabilidade da gente ter determinada receita, determinado grupo. E aí como é que funciona isso, né? No final das contas é bem simples. Então a gente tem uma conversão média, e aí, né, para o teste AB a gente tem a média, o desvio padrão, então a gente tem um desvio padrão aqui dessa conversão. E esse método é como se eu estivesse simulando N cenários. No caso aqui eu fiz, sei lá, 10 mil cenários. E aí aqui a gente simula uma distribuição, que o teste AB é uma distribuição normal. De um tomador de decisão entender. Então a gente fala de nível de significância, p-valor, relevância estatística. Assim, se um cara estudou, fez uma graduação em estatística e matemática, o cara fez pelo menos 2 cursos de inferência para poder entender um pouco isso aqui. E não necessariamente ele entende. Que dirá alguém que nunca fez um curso, fez algum curso online, rápido, alguma coisa. Então são conceitos extremamente difíceis e a gente tenta com essa quebra de paradigma, uma quebra de paradigma recente, para ser mais exato, uma quebra que está rolando essa semana. A gente tomou essa decisão de partir para esse tipo de modelagem. Então a gente traz esses conceitos estranhos, difíceis, para conceitos que o tomador de decisão está mais acostumado a enxergar. É uma probabilidade, é um risco, perdas e ganhos. Então a gente consegue trazer um pouco mais para a linguagem do nosso tomador de decisão, usando os mesmos números. A gente está falando as mesmas informações, só que com uma outra cara, com uma cara mais amigável, com uma cara mais fácil para o nosso tomador de decisão compreender e fazer a escolha que ele achar mais relevante. E aí o que a gente ganha, então, as contas é que a gente aumenta a quantidade de informação que a gente está dando para o tomador de decisão. E agora ele pode falar, tá bom, eu estou ok de correr um risco de 16% de eu ter um resultado, eu ter uma perda de 20 mil reais. Ok, espera mais tempo. Não espera mais tempo. Então ele tem mais possibilidade de decidir do que simplesmente, sei lá, essas versões são iguais. O que não é verdade. Exatamente. Além da gente aumentar o nível de informação, a gente tenta fazer com que mais testes sejam aproveitados. Então, em vez de você chegar a uma conclusão inconclusiva, você oferece uma abordagem através de risco, você oferece uma possível tomada de decisão com um pouco menos de conservadorismo. Esse é o nosso objetivo. E aí, o problema dessa abordagem que a gente tem, né, usar essa API, usar essa planilha, que é pouco intuitivo. Então, assim, por exemplo, aqui você tem que configurar todas as informações que você vai puxar do Google Analytics. No GA você tem uma interface razoavelmente simples de falar, eu quero ver sessões, eu quero ver, sei lá, page views. E aqui eu estou falando que eu tenho que digitar, que eu quero sessions, o que eu quero trazer dessa API. Então é só uma questão de, sei lá, conhecimento em cima dessa API. E aí a gente pensa, né, com tanta... Eu também fico rindo assim, mas a gente pensa assim, tá bom, a gente está trazendo análises detalhadas, análises complexas, e como é que não vira um gargalo, né? Boa parte das empresas, a equipe talvez que faça uma análise de dados é pequena. Por exemplo, aqui no Zoom, por enquanto, somos poucos, somos 3, talvez? 4 pessoas. Então, como é que a gente não faz para criar um gargalo em cima dessa análise de dados? É difícil, mas o que a gente está tentando fazer é incentivar a autonomia dos squads via treinamento. Então, a gente já aplicou alguns treinamentos de TestB, a gente já aplicou alguns treinamentos para aprender a mexer com essa API, que a gente usa para fazer essas coisas, não só esse resultado do teste AB, mas a gente usa bastante para fazer as análises que a gente entrega aqui. E aí, o objetivo com isso é que, sei lá,
novamente não virar um gargalo, mas que as pessoas estejam aptas a fazer, talvez, análises mais, não precisa ser tão complexas, mas análises simples elas conseguem fazer. Tipo, análise de ver o resultado de um teste AB, analisar isso, entender esse resultado. A gente está querendo capacitar para que as pessoas façam análises para tomada de decisão mais imediata. Então, por exemplo, sei lá, o X, o Rodrigo, ele quer fazer, sei lá, saber se um botão ele é melhor estar em alguma parte do site ou em outra parte. Então, não consegue olhar, sei lá, na ClickTrail ou em uma ferramenta que dá scroll e ver, as pessoas não chegam até aqui. Se eu quero que esse botão tenha bastante impacto, eu preciso subir até essa área. Eu não quero também que tenha tanto impacto. Então, onde eu preciso botar isso? Então, essas análises mais imediatas, as pessoas precisam saber fazer. Porque senão, todas as coisas, micro coisas que a gente precisar fazer um analista, a gente cria um gargalo grande para a área. E outra coisa que a gente tenta fazer é falar sempre sobre o usuário. A gente tem algumas reuniões que a gente faz com as pessoas do Zoom. E aí nessas reuniões a gente fala de pesquisas que a gente está fazendo, a gente fala de resultados de estudo, a gente fala sobre eventos que a gente foi, sempre trazendo para as pessoas a importância da gente fazer um site que oferece a melhor experiência para o nosso cliente. E aí, como é que nesse cenário, né, a gente garante que as pessoas estão fazendo essas análises de forma correta? Porque uma coisa é você ter esse poder de análise centralizado e a gente sabe que dali vai sair uma análise correta, estatisticamente a gente consegue avaliar um teste B, mas quando você expande isso para muitas pessoas, como é que você não faz, sei lá, resultados equivocados ou análise equivocadas? Então, galera, vou falar um pouco para vocês sobre essa estrutura que a gente tenta montar para garantir a integridade dos dados aqui dentro. Então, eu acho que o principal passo que a gente tenta tomar é sempre se conectar enquanto time de Data Analytics com todos os times da empresa. Então, a visão estrutural que a gente tem hoje é que no futuro próximo a gente consiga ter analistas de dados dentro dos times da nossa empresa e a gente ter um time que cuida disso, que dá suporte técnico, que tira dúvidas, que chega junto, que entende. Porque é uma complicação muito grande quando você tem um time de dados separado dos outros times. A gente trabalha sempre por demanda, então você nunca consegue entender no profundo quais são os questionamentos de cada time. Então, a particularidade que um time de produto vai ter é uma, a particularidade que um time de marketing vai ter é outra. Muitas vezes são análises diferentes, são visões diferentes do negócio e a gente precisa conseguir chegar no profundo, senão a gente está sempre atendendo uma demanda aqui, pula para outro time e aí a gente nunca consegue chegar numa análise profunda de dados. Então essa é a nossa visão. E aí, onde a gente consegue chegar com isso? A gente dá uma visão geral, a gente garante que não está acontecendo dados iguais sendo olhados de forma diferente, porque dependendo da implementação isso pode acontecer e não deve acontecer jamais. A gente não pode tomar decisões com base em dados diferentes que deveriam ser iguais. E aí a gente consegue garantir uma integridade maior dos nossos dados. Então, como é que a gente tem feito na prática esse tipo de processo? Se eu tenho um analista de dados que trabalha num time de produto, esse cara vai reportar no time de produto, mas ele vai estar em contato direto com o time de dados também. De forma que a gente vai conseguir ajudar no desenvolvimento técnico desse cara, mas ele vai continuar ajudando no profundo dentro do dia a dia dele. Ele vai conseguir entender bem os problemas do time dele, os problemas da área dele, e aí a gente consegue melhorar a nossa fluidez, a nossa abrangência enquanto time de dados. Quando a gente chega nesse nível de proficiência, quando a gente consegue fazer esse tipo de abrangência com dados, aí a gente vence. Então, esse é o nosso objetivo, estamos caminhando para isso e muito obrigado pela atenção de vocês. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem
querem perguntar sobre algum ainda não detalhe da consigo apresentação? Pode falar. Então, a empresa, quando é um dado quantitativo e qualitativo, como que você identifica o usuário? Esse é qualitativo, esse é quantitativo. A gente fala muito Na visão da empresa, assim, do negócio. A gente fala muito de dado quantitativo, por exemplo, a gente tem lá no Google Analytics, a gente tem 100 mil usuários, a gente tem 11 milhões de visitantes. Tipo, são números, né? A gente tem